Olá, bom dia a todos. Me chamo Mônica, sou consultora da parte de agricultura digital aqui na SLC Máquinas. Trabalho com um projeto de taipas há mais ou menos 2 anos. Sou formada no técnico em agricultura de precisão aqui pelo Colégio Politécnico da UFSM. Sou acadêmica do curso de agronomia também aqui na UFSM em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, hoje eu vim mostrar um pouquinho de como o AgroCAD tem nos auxiliado na realização desses projetos. Eu trouxe alguns dados aqui da safra 23/24, um comparativo com a safra anterior, né? Então, a gente teve um aumento da área, uma redução da produtividade e um aumento da produção devido ao aumento da área. E esse dado em todo o Brasil, mas a redução da produtividade aqui no Rio Grande do Sul ocorreu um pouco também devido ao impacto das enchentes, né? A gente teve muita perda e não só de arroz, mas também como de soja aqui em função dessa causa natural que a gente teve aí. Então, aqui eu trouxe algumas dificuldades e tendências que a gente tem nos solos de várzea hoje. Os principais solos que a gente tem do cultivo de arroz são os plano e os gleisolos, que eles têm uma qualidade baixa na drenagem, né? Até porque eles têm que formar uma lâmina de água, então eles são realmente mal drenados. Então a gente tem uma dificuldade da irrigação desses solos, principalmente para fazer drenagem, para retirar a lâmina de água desses solos. Então isso acarreta em perdas de produtividade também. E a gente tem uma dificuldade de reduzir os custos da lavoura de arroz devido em função também desses solos. Como a gente precisa deles também, a gente precisa melhorar aí as questões da irrigação e drenagem nesses solos. E as tendências hoje para os solos de várzea seriam rotacionar as culturas, que a gente tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, soja em várzea, né? Devido às secas que tem feito aqui também. Então, a gente tem tentado melhorar o manejo de água para poder também ter um melhor controle de plantas daninhas, né? Que acarreta, então, aí na dificuldade da gente reduzir custos na lavoura. Então, vou trazer um pouquinho aqui dos projetos de Taipa e o que a gente tem realizado para tentar diminuir os impactos aí na lavoura de arroz para auxiliar os clientes da melhor forma possível. Então, começando aqui pelo básico, né? A gente precisa ter alguns cuidados na hora de fazer o levantamento planiltimétrico, que é o principal, eu diria assim, para a gente iniciar os projetos, né? Ter o mapeamento da qualidade. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse levantamento planiltimétrico. Como os nossos clientes aqui possuem muitas tecnologias, enfim, já possuem na propriedade, né? O nosso foco é nesses clientes que já possuem tecnologia, que não precisam fazer um investimento tão alto, né? Então, a gente precisa ter uma base RTK com rádio num ponto fixo e longe de superfícies que vão refletir esse sinal. Por exemplo, longe de açude, longe de silo. Então, a nossa base, ela pode estar aí no máximo de 6 a 8 quilômetros, a gente indica. Se for uma área assim mais plana. Se for uma área que tiver mais mato e tudo mais, a gente indica o máximo 6 quilômetros aí, porque a gente pode ter perda de sinal. Então, a gente precisa do receptor aqui e do rádio RTK também, e uma liberação do sinal para poder utilizar. A gente tem que ter um receptor na base e outro no rover também. A área também que a gente vai trabalhar precisa estar com o solo bem seco, para a gente não ter aquele problema de afundar o equipamento ali, mudar a altimetria do terreno. Então, é ideal que o solo esteja assim, bem seco, e já com uma área preparada, né? Porque a gente não pode fazer o levantamento, ir lá e passar uma plana de novo, porque isso vai mudar a altimetria do terreno. Então, é bom que o solo esteja preparado e seco para a gente poder realizar esse mapeamento. Então, aqui, os equipamentos que os nossos clientes possuem, trator com rádio, receptor, gator, também quadriciclo é usado para fazer o mapeamento. E a gente também pode fazer o mapeamento com Vant, aí também tem alguns colegas que fazem, mas a gente não trabalha com esse tipo de equipamento aqui por enquanto. Então, a gente
auxilia o nosso cliente a ele mesmo realizar o mapeamento para nos enviar depois de forma automática, né? Então, a gente indica que a velocidade recomendada seria de 10 quilômetros por hora, né, para não acarretar em erros na pesquisa, e pode ser feita com o equipamento que o cliente tem lá disponível. Aqui, outro passo importante é realizar a configuração do monitor. Nesse caso aqui, eu tô mostrando um Surface Water Pro, aqui tem, por exemplo, essa imagem do meio aqui, ele está num quadriciclo, né? O receptor está ali na frente também. Então, é importante ele configurar de forma certa. Por exemplo, as medidas do trator têm que estar inseridas de forma correta, a configuração do Surface Water Pro também. E principalmente a altura do receptor tem que estar certa, né? E fazer a calibração também do TCM, que é uma parte bem importante aí para ele ter uma precisão nos dados que ele está nos mandando. De início, sempre quando é o primeiro mapeamento, a gente vai lá, acompanha, mostra como faz, envia vídeos também de como fazer para deixar salvo para ele fazer das próximas vezes, né? Então a gente sempre dá esse auxílio inicial para a gente não ter erro depois. Aqui, então, depois que a gente recebe esse mapeamento, a gente pode fazer essa análise de sinal, que é o RTK e o RTKX. Então, é importante que todos os pontos eles estejam no modo de correção RTK, porque o RTKX ele não possui precisão vertical. Então, pode ser que eu tenha erro lá no meu mapeamento. Por isso que eu preciso de um RTK que faz essa correção do satélite. Então, a gente pode filtrar esses dados e verificar se ele está em RTK, se ele está em RTKX. Então, nesse caso aqui, como são poucos pontos, eu só apago os dados ali que estão em RTKX e continuo a interpolação ali de forma normal. Então, aqui, como são poucos pontos, não vai acarretar em nada, porque eu apago e continuo fazendo o mapa. Outro atributo aqui que a gente pode ver é a velocidade no mapeamento e pode gerar um mapa sobre ele, a gente indica ali até 10 quilômetros por hora. Aqui a gente pode ver que ele andou ali, ó, no máximo a 10, de 6 a 10 por hora. E aqui, quando ele estava fazendo manobra, por exemplo, ele andou a 2, 4 quilômetros por hora. Então, esse mapa aqui é bem preciso também para a gente poder analisar os dados e ver se ocorreu algum problema e pode ter ocorrido em função da velocidade do mapeamento. E aqui a gente tem um mapa de elevação, que a gente gera a superfície e gera esse mapa aqui para mandar para o cliente, mostrar onde que é a área mais baixa, onde que é a área mais alta da lavoura, e a gente monta essa tabelinha aqui também, e para ver se a gente precisa fazer algum ajuste mais, criar algum canal de irrigação ao redor da lavoura, para poder irrigar de forma correta. Então, esse é outro mapa que o cliente gosta bastante de ver, né? Esse é um mapa bem atrativo, colorido, diria assim, né? Ele gosta bastante de ver esse mapa aqui, eles sempre pedem para que eu mande. E aqui, então, depois de gerar as curvas de nível, né, e suavizar as curvas de nível, a gente manda esse mapa aqui para o cliente com ela suavizada, pronta para executar, e dizendo assim, ó, tá ok, não tá ok, precisa de correção, quer que faça um canal aqui onde não vai chegar água? Então, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, eu tenho um ponto que é alto, e aqui eu tenho um ponto que é mais baixo, né? Na volta desse ponto alto. Eu precisaria criar um canal de irrigação para mandar essa água para lá. Então, às vezes, a gente precisa fazer algumas edições desse tipo. Então, a gente sempre manda esse mapa aqui para ver se precisa de alguma edição a mais, né? E o AgroCAD nos permite fazer essas edições, algumas de forma manual e outras de forma automática. E aqui, uma das etapas bem importantes também para a gente é a conexão que o AgroCAD tem com o Operation Center. Hoje, a gente recebe a pesquisa altimétrica dos equipamentos que são conectados pelo Operation Center. Então, a máquina conectada, ela vai mandando esses mapas, conforme o cliente vai fazendo, em tempo real. Então, esses dados vão chegando aqui na plataforma
tanto os dados mais brutos como os dados mais tratados, né? A gente pega os dados brutos para realizar o trabalho, os dados de pós-máquina, e aí a gente já consegue visualizar o mapa, se ele terminou, né, o mapeamento. Então, nesse caso aqui, fica visível para o cliente e para ele também, ó, se ele quiser fazer um comparativo com a elevação. E depois que os projetos estão prontos, a gente consegue fazer um planejamento do preparo do solo e mandar essas curvas de nível direto para o equipamento. Ele vai receber tudo em tempo real, né? Tudo o mais rápido possível para que a gente possa reduzir o tempo dele lá no campo, seja para ele fazer um trabalho mais rápido e mais eficiente. Então, aqui ó, a gente consegue planejar. Coloca o nome do talhão, coloca as taipas ali, o que que ele tem que fazer. Então, a gente consegue otimizar o tempo dele quando o equipamento ele é conectado. Aqui eu tenho a parte de suporte remoto, onde o meu colega ele auxilia, né, o cliente. Depois que a gente manda o projeto, é necessário fazer algumas configurações no implemento para fazer certinho lá as taipas. Então, aqui ele liga para o operador e começa a ensinar ali o passo a passo de como configurar o implemento. Quando a gente manda o trabalho, ele aparece uma janela de pop-up na tela do monitor, com o recado que a gente deixa para ele, né? Taipas, desnível de tal. Então a gente manda esse trabalho direto e ele só tem que dar OK lá na tela. E aqui nesse segundo vídeo, meu colega auxiliando ele a configurar o implemento para fazer a pintura certa das taipas lá no monitor. Então ali a gente consegue ver o operador mexendo no monitor em tempo real. Porque aqui a gente só consegue visualizar o monitor em tempo real, a gente não consegue mexer nele à distância em função da segurança de dados do cliente e tudo mais, mas a gente consegue fazer um auxílio de forma mais rápida, né? Ligando para o operador e dizendo, ó, clica aqui, edita o implemento, bota a medida aqui, bota a medida lá. Então, isso nos auxilia bastante também na hora de enviar os projetos. Depois aqui a gente tem uma visualização do monitor geração 4 e do monitor geração 3, de como que ficam as taipas lá no monitor, né? No caso aqui, ele só vai ter que configurar o implemento, igual o meu colega estava auxiliando ele ali, e depois ligar o piloto e sair fazendo o projeto de taipas, né? Aqui, então, tem um vídeo da execução de projetos também. Aqui tem outro vídeo de outra área, outro cliente fazendo os projetos também. Aqui dá para a gente ver que era uma resteva de soja que tinha embaixo, então ele fez uma rotação, né? Onde tinha soja, agora vai ser arroz.
E aqui tem uma imagem aérea de como que ficou esse projeto do vídeo anterior. Aqui eles executando. Aqui tem um trator vai realizando as taipas ali e o outro vai passando o rolo novamente para ele ficar, para a taipa ficar bem assentada no solo, né? E depois aqui, após uma chuva, como que ficou as áreas desse projeto. Aqui também temos um vídeo dessa área. Então, o que que o AgroCAD nos traz? De vários benefícios aqui. Um deles é a análise avançada dos dados, então, qualquer erro que possa acarretar, a gente consegue visualizar ali, por exemplo, no mapeamento, né? Verificar a qualidade dos pontos, visualizar os mapas temáticos e as estatísticas de cada um. Então, isso é bem importante, inclusive para o cliente, ele ver as áreas dele, né? Ter alguma coisa para observar e não só ver as linhas lá no campo, ver a altimetria. Então, tem mais mapas temáticos que eu não mostrei aqui, por exemplo, o mapa de declividade, entre outros aí que a gente tem como fazer no AgroCAD. Isso vai otimizar o tempo. Por exemplo, ele pode fazer todo o mapeamento da área dele e depois executar os projetos, né? Aproveitar que ele tem um solo seco e tudo mais para realizar o mapeamento, e esse mapeamento fica salvo com a gente. Quando ele for realizar os projetos, a gente manda novamente para ele. Então, ele tem uma otimização melhor de tempo. Isso vai ter um aumento na produtividade dele lá no campo. Então, ele vai poder fazer mais áreas em menos tempo, vai auxiliar ele aí bastante. Então, esse é um ponto que o AgroCAD nos auxilia bastante, né, na redução de tempo. E a redução também de mão de obra, até porque em lavouras de arroz a gente tem muito pouco mão de obra e cada vez menos, então a gente tem que otimizar os processos para a gente ter um rendimento final melhor lá na lavoura. Tentar diminuir, né, esse impacto que a mão de obra, a falta de mão de obra tem nas lavouras, não só de arroz, mas de soja também, mas principalmente em arroz que trabalha com gerenciamento de água, o arroz precisa os processos para a gente ter um rendimento final melhor lá na lavoura. Tentar diminuir, né, esse impacto que a mão de obra, a falta de mão de obra tem nas lavouras, não só de arroz, mas de soja também, mas principalmente em arroz que trabalha com gerenciamento de água, o arroz precisa de um cuidado maior, né, devido à irrigação, então isso nos auxilia bastante aí na otimização de tempo. E aqui eu deixo meu contato para quem quiser conversar comigo no WhatsApp, tiver mais dúvidas, meu e-mail também. Agradeço imensamente o convite da TecGraph, fiquei muito feliz pelo convite e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, dúvidas que vocês tiverem, fico aí à disposição. Muito obrigada.